Que bom que você chegou mais uma vez aqui. Que bom que você está aqui. Olha, eu peço que você curte e compartilhe o vídeo para que chegue para mais pessoas alcançadas. Por esse é o nosso propósito, amém? Se você sair daqui abençoado, não esquece de curtir, de comentar e de enviar para os seus amigos. A gente está voltando com tudo, com os vídeos. E cremos que Deus tem algo melhor para nós, amém? Bora pro vídeo. Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 5 e 6. A palavra do Senhor falada pelo profeta Jeremias ao povo: edificai casas e habitais, e plantei jardins e comei dos seus frutos. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e das vossas filhas maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não diminuais. Vou ler o versículo 7 também. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. É importante eu colocar você dentro desse texto para que você consiga entender e para que você possa aplicar o que a gente vai ministrar e o que o Espírito Santo ministrou no meu coração primeiro. Eu quero te colocar dentro dessa história, dentro dessa profecia, dentro daquilo que Deus estava falando para Israel. No versículo 1, Deus estava falando com Jeremias, através de Jeremias, para o povo que ele mesmo estava permitindo o reino da Babilônia, Nabucodonosor, levá-los cativos para a Babilônia. É por isso que Deus está falando ali, através do versículos 5 e 6, que para eles plantais lá. Plantais, edificai casas, tenhais maridos e filhas e filhos, e não diminuais. Então a gente consegue entender primeiro que Deus não estava levando eles lá para maltratar, tipo justiça. Deus não estava colocando eles lá para eles sofrer. Então Deus estava permitindo algo, porque algo de errado estava errado onde eles estavam, que era em Jerusalém. E por isso que Deus tira eles de lá e coloca eles na Babilônia. No versículo 7, Deus diz assim: para onde vos fiz transportar. Então ele permitiu que a Babilônia tirasse eles de Jerusalém e levasse para o reino da Babilônia, Nabucodonosor, que era o rei daquela época. Então, o que estava dando de errado para que Deus permitisse? Eu consigo entender que é zona de conforto, pouco discernimentos. Porque no contexto, eu vou explicar o contexto para você. No contexto, no capítulo 28, o povo estava acreditando em profecias que não era vinda de Deus para o povo. Eu vou te colocar. Porque o povo estava acreditando em um profeta chamado Ananias, que ele dizia em suas profecias, entre aspas, que Deus estava quebrando o jugo do rei da Babilônia, para que ele não entrasse em Jerusalém, sabendo que era totalmente diferente dos planos de Deus para eles. Então o povo estava acreditando em pessoas erradas. Primeiro ponto: para que você não saia da presença de Deus, dos planos, do propósito de Deus, você não deve acreditar em pessoas erradas. Você não deve ouvir palavras que não são do ponto de vista bíblico, não são do ponto de vista da fé, daquilo que Deus quer para você. Porque se você ouvir palavras erradas, profecias erradas, você vai trazer isso para si, e muitas das vezes você traz isso para si e Deus, e não é de Deus. Você acredita tanto daquilo e não é de Deus.
É como se Deus estivesse no céu e falando, isso não é meu. Mas com sua misericórdia, Ele tira essas pessoas de nós, ou tira a gente perto dessas pessoas e nos leva para a Babilônia. E muitas das vezes a gente não aceita uma Babilônia em nossas vidas. Porque a gente acredita tanto naquela pessoa. Porque a gente bota fé tanto naquela pessoa. Mas se a gente continuar acreditando naquela pessoa, se a gente continuar vivendo com aquela pessoa, a gente vai se tornar uma pessoa fora dos planos de Deus. Diferente daquilo que Deus quer para nós. Amém. Primeiro ponto foi isso. A gente não acreditar em pessoas erradas. A gente não ouvir palavras do ponto de vista que não são de fé. Que não são bíblicas. Que não são bíblicas para nós. Então, a gente deve aceitar às vezes uma Babilônia de Deus em nossas vidas. Muitas das vezes a gente não quer que uma Babilônia chegue na nossa vida. Porque a gente cria uma zona de conforto. Porque ali está bom. Ali está bem, eu estou bem, minha família está bem. Eu estou bem. Mas a zona de conforto é onde Deus nunca vai estar. A Bíblia diz que Ele é um Deus que não para. É um Deus que é onisciente, onipresente. É um Deus que sabe de tudo e de todas as coisas. É um Deus que não muda. A Bíblia diz também que nele não há nenhuma sombra de variações. Segundo ponto. Muitas das vezes a gente não quer que uma Babilônia entre em nossas vidas. A gente não quer isso porque isso nos confronta e nos tira do lugar de onde Deus nunca sonhou para nós estar. Por que a gente entra nesse lugar? Por que a gente está nesse lugar? Por que a gente está vivendo nesse lugar? É por isso que muitas pessoas estão em lugares que nunca pensaram em estar, porque ouviram ou foram pela janelinha, no mesmo busão, no mesmo carro, de uma pessoa que não é Bíblia, que não é um homem de Deus, que não é um servo de Deus. De uma pessoa que não é aquilo que Deus está falando. Não ouça vozes que Deus não está falando. Como não ouvir discernimento? Como não ouvir leitura bíblica? Como não ouvir intimidade com o Pai? É impossível conhecer alguém sem ter intimidade com Ele. É impossível eu conhecer alguém, saber daquela pessoa sem ter intimidade com Ele. É por isso que hoje existem muitos relacionamentos que dão errados, porque foram chutando balde, vou namorar, vou ficar, não. É por isso que hoje existe muita depressão. É por isso que hoje existe muita insuficiência de querer viver. É porque a gente aceita aquela pessoa na nossa vida e essa pessoa muda a nossa vida. Muda não pro bem, mas sim pro mal. Muda pro mal. Muda do jeito que Deus nunca sonhou para nós. Muda a nossa vida e nos tira do processo de Deus. Meu lindo, todas as vezes que Deus afastar pessoas de você, você sentir que essas pessoas estão se afastando de você, aceite isso. Talvez aquela pessoa está sendo afastada por Deus, porque Deus tem propósito em sua vida. Se Deus está afastando, aceite. Aceite. Existem pessoas em nossas vidas que vão nos ajudar até um ponto. Depois é só Deus e você. É só Deus e você. Existem pessoas que vão te ajudar sim. Vão te ajudar muito.
Mas uma hora o quarto vai fechar e vai ser só você e Deus. É só você e Deus. Se Deus está te colocando em uma Babilônia, deixe Deus te colocar numa Babilônia. Não é pro seu bem, não é pro seu mal, é pro seu bem. É pro seu bem. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe do que a gente vai precisar amanhã, porque Ele é onisciente. Ele sabe porque Ele é Deus. Deus não faz as coisas. Deus não opera as coisas sobre os seus querer, os seus desejos. Deus não responde no que você precisa agora, mas sim Deus responde a sua fé. Deus responde a sua fé. Você será aquilo que sua boca diz que você será. Se for do ponto de vista bíblico, se for do ponto de vista do seu propósito que Deus destinou para você, eu tenho a plena certeza que você será essa pessoa. No versículo 20, no 10, 11 e 12, olha que Deus diz. Deus tinha, então, vamos voltar pro texto. Deus tinha colocado eles lá. E para eles entender que isso não era pro mal deles, olha o que Deus diz. Porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Aleluia. Para vos dar o fim do que esperais. Então me invocareis e ireis até vós, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ei, é de todo o nosso coração. É de todo o nosso coração. Se Deus está te colocando em um lugar, se Deus está te permitindo viver nesse lugar, se Deus está te permitindo a prosperar nesse lugar, ei, busque. Continue buscando a Deus. Porque Ele sabe o melhor para você. Deus estava colocando eles lá por um propósito, por um processo. E aonde há processo de Deus, há propósito de Deus. Onde há processo de Deus, há propósito de Deus. Ele nos coloca em um processo que vai nos tirar da zona de conforto e nos aproximar da promessa que Ele mesmo designou para nós. Então, aonde Deus nos coloca, aonde Deus nos coloca a viver, a prosperar, aonde Deus nos coloca ali é para nos aproximar da promessa e viver nela, porque Deus fica feliz se nós viver da promessa dele. Ele se alegra quando a gente passa pelo processo, quando a gente vê qual é o propósito daquele processo, quando a gente entende, quando a gente vive daquele propósito. Deus se alegra porque Ele sabe aonde a gente vai chegar, que é na promessa que Ele mesmo designou para nós. Então é necessário a gente querer aceitar uma Babilônia que Deus coloca em nossas vidas. Eu coloco a Babilônia como confronto para a nossa zona de conforto. Para a gente lembrar que a Babilônia que Deus coloca em nós não é para a gente ficar mal, mas sim para a gente sair da zona de conforto e começar a viver o propósito do Senhor em nossas vidas. E começar a viver da promessa de Deus em nossas vidas. Então quando Deus nos tira de um lugar, tá bom. Mas se Ele coloca em nós, em outro lugar, vai ficar maravilhoso. Vai ficar maravilhoso. Se Deus nos tira de um lugar, é porque Ele sabe que esse lugar vai ser bom e agradável para nós. Vai ser um lugar onde a gente vai conhecê-lo mais. Vai ser um lugar
aonde a gente vai ter intimidade mais com Ele. Vai ser um lugar aonde a gente vai entender os propósitos dele para nossa vida. Vai ser um lugar onde a gente vai entender aquilo que Ele tem para nós. Vai ser um lugar onde a gente vai orar mais, vai jejuar mais, vai crer mais, vai ter mais fé mais. Esse lugar é onde Deus coloca a gente para que a gente conheça Ele cada vez mais. Então, em nome de Jesus, que através desse vídeo você possa aceitar uma Babilônia na sua vida, para que você saia da zona de conforto e viva da promessa de Deus em sua vida. Deus abençoe.